Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Ai, tá na cara que eu tô nervosa. Mas, bendito seja o nome do Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 5, verso 21. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Igreja, achou? Deu pra poder descontrair. Bora lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que ela sare e viva. E foi ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo de tudo quanto tinha, nada lhe poderia ter aproveitado isso antes de indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que dele saía a virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E dissendo os discípulos a ele: vê a multidão que te aperta, e disse: quem me tocou, mestre? E ele olhou ao redor para ver o que fizeram com ele. Então a mulher, que sabia o que havia acontecido, também temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo com toda a verdade. E lhe disse, dizendo toda a verdade. E ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, e dizendo: a tua filha está morta, para quem fadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e chegaram-se muitos, e ouviam muitos que pranteavam. E entrando eles, disse: por que esse alvoroço? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo, dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grandes prantos, e mandou-lhes expressar grandemente que ninguém soubesse, e que desse de comer a menina. A igreja pode sentar, gente. Falar para vocês, esse não foi o texto que eu estudei. Eu tinha estudado em Mateus 25. Foi a semana toda, até comentei com a Gabi Xavier. Só que hoje no culto, conforme o culto foi acontecendo, vou falar para vocês, eu fiquei estudando de mim mesma, porque o Espírito Santo estava olhando para minha cara e está falando: está estudando por você.
o que eu falo com você no devocional não quer dizer que seja o que eu quero falar com a minha igreja. E hoje, quando eu cheguei agora no culto, conforme o Senhor foi falando, o Senhor me trouxe à memória essa passagem. E quando ele falou sobre o Paulinho, Deus usando o Paulinho falando sobre cura, o Espírito Santo, está aí minha resposta. E eu questionei, Senhor, mas por que ele? Para você entender que a dependência é minha. É fácil você estar estudando, é fácil você querer fazer o que você quiser, mas a dependência é minha. Se você estudasse, não seria o meu agir. Então, gente, se eu errar, é de mim mesmo, porque o Espírito Santo não erra, tá bom? Mas vamos lá. Há tempos atrás já fiz esse devocional, e o texto de Marcos relata que Jesus, ele tinha chego a Decápolis, tinha acontecido de chegar ao Gadareno, ele expulsou e foi expulso. E novamente ele voltou para onde ele estava, e assim que ele atravessou a margem do rio, veio logo Jairo. Jairo, para quem não sabe, era um dos principais da sinagoga. Acho que todo mundo já escutou aqui essa história, né? Mas o que Deus veio falando comigo nessa passagem é sobre posição, encontro e com quem eu me associo. Primeiro, posição. Jairo era um dos maiores da sinagoga. Ele era o príncipe, era o responsável por quem qualquer pessoa que tivesse qualquer escrituras trazia para Jairo, e Jairo era responsável de transcrever e guardar os estudos, né, que os fariseus tinham naquela época. E Jairo, quando ele chega em casa e entende, né, conjecturando eu, que a filha dele está doente, ele já conhecia quem era Jesus, já ouvia falar. Já sabia que já tinha ouvido falar sobre Jesus e já tinha com certeza gastado por médicos. Só que ele fala, eu preciso ir até alguém. É onde entra a posição. O posicionamento de Jairo. Porque ele não quis esperar o depois. Ele sabia quem já tinha ouvido falar de Jesus. Por mais que não concordasse, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus fazia grandes sinais e maravilhas. Porque já tinham chegado a eles até cartas falando sobre ameaças, falando que ele estava ameaçando toda a liturgia que os fariseus faziam com o que eles achavam que era certo. Então ele não se importou com a posição dele, status de príncipe da sinagoga. Ele só quis saber, eu preciso ir atrás da cura pela minha casa. E ele se posicionou pela casa dele. Eu sei que o tema é Julho do Encontro, mas trazendo para a família, eu sei que não é um culto de família, mas Jairo se posicionou pela casa dele, pela família dele. Ele disse, eu não vou esperar 1, 2, 3 dias ou anos, meses. A Bíblia também não fala. Eu também creio, eu não sou mãe, mas eu penso, se alguém da minha casa está doente, eu sei quem pode resolver, eu vou logo atrás. E ele foi atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele fala, Senhor, a minha filha está enferma. Não sei. E Jesus, então bora lá, vamos lá resolver. E nesse meio caminho, a multidão já conhecia falar de Jesus, e eis que chega a mulher do fluxo de sangue. E ela também já ouviu falar de Jesus. E aqui a gente entra num paradigma de ouvir. Existe uma diferença entre ouvir, conhecer e experimentar quem é Jesus. Porque ambos já tinham ouvido falar de Jesus, mas ambos não conheciam o que era Jesus. Mas também ambos não tinham experimentado Jesus. E chegam num determinado momento e que eles decidem parar de só ouvir falar. Vou conhecer. E a partir do momento que eles resolvem conhecer, eles passam a experimentar quem é Jesus. Porque é muito fácil, para mim que fui criado num lar evangélico, saber quem é Jesus. Mas saber quem é Jesus é diferente de experimentar quem é Jesus na minha vida. E assim foi com Jairo, com aquela mulher. E ela pegou, tocou nas vestes dela e Jesus falou, saiu de mim virtude. Quem me tocou? Para aqueles que estavam ao redor, pô, tá de brincadeira. Uma grande multidão. É como aqui uma igreja estivesse lotada, eu quisesse ir ao banheiro e não esbarrasse em ninguém. Então, hoje você pode falar assim, não, é impossível. E ele fala, eu sei quem eu sou. E de mim saiu virtude. E ela não quis se acomodar. Porque ela entendeu que no momento que ela conheceu Jesus, automaticamente ela experimentou. E aquele que ela experimentou, virou para ela e falou assim, virou para a multidão e falou assim, de mim saiu virtude. Ela sentiu e ele testificou
que a cura dela já tinha chegado naquele momento. Não precisou falar, eu sou o Senhor e eu te curo. Não. Jesus sabia quem era ele. Então ele falou, de mim saiu virtude. E ao mesmo tempo ela sentindo no fluxo de sangue, falou assim, o sangue aqui parou. Se o sangue aqui parou, e ele está testificando, por que eu vou me calar? E naquele momento ela fala, Senhor, me perdoa. Ele fala, fica tranquila, filha, a tua fé te salvou. Não precisou de muita coisa, só precisou de uma coisa, fé. E no meio do caminho, Jairo, olhando aquela situação, fica, nossa, que maravilha. Ela só precisou tocar, vai chegar na minha casa e as coisas vão acontecer. Mas nem sempre o que eu vejo acontecer para é o que Deus vai fazer da mesma forma na minha vida. Porque no meio do caminho, naquela expectativa, o que acontece com os ouvidos de Jairo? Jairo, esquece, a tua filha já está morta. Os ouvidos, ele viu um cenário, mas ouviu uma outra coisa. Então, às vezes a gente para assim, fica assim, Senhor, eu escuto, tu falou para mim que tu iria me usar, iria fazer, mas o cenário é totalmente contrário. Ou não, o cenário está muito favorável, mas ouviu uma palavra. E essa palavra, ele pegou, ficou assim. E aí? Jesus no mesmo instante, fica tranquilo, que a sua filha só dorme. Ele, vou crer. E foi caminhando, e no meio do caminho, quando ele chega na casa de Jairo, está chegando na casa de Jairo, Jesus pôde ouvir barulho de choro, de quebrantar, e Jesus fala, ué, mas o que aconteceu? Aí fala, não, Jesus, a menina só dorme. E quem estava em casa só estava rindo. E tempos atrás, quando eu fiz esse meu devocional, o Espírito Santo me trouxe que com quem eu tenho me associado e quais barulhos a quem eu tenho dado ouvidos. Porque Jesus estava com ele a caminho. O tempo todo no caminho. A partir do momento que ele entregou, falou o que ele precisava, Jesus não saiu momento algum do lado dele. Mas no meio do caminho tiveram vozes que eram para poder paralisar. Mas ele continuou. Mas chegar em casa, havia ainda choro. E quando Jesus falou, ela não está morta, ela dorme, quem estava com ele começou a rir. Então, o Senhor me fez parar para poder pensar e falar, pensar comigo, refletir e falar com a igreja. Será que realmente as pessoas que eu tenho escolhido para caminhar na alegria e na tristeza, quando Deus falar que o cenário no qual eu vivo não é a realidade que Ele tem para mim, vai acreditar no que Deus realmente falou? Ou será que as pessoas no qual eu convivo estão comigo a todo tempo? Mas no momento que Deus fala, esse aí não vai ser qualquer um, não vai ser mais um na casa dele, não vai ser mais uma na casa dela. Vai ser algo que eu tenho para ela. Eles vão rir mediante o cenário. Porque o cenário era de morte. O cenário era de morte, o cenário era de dor, o cenário era de choro, o cenário era de lamento. Mas havia uma palavra dita, liberada por Jesus, que era, ela não está morta, ela só dorme. E nesse momento que foi falado, ela não está morta, ela só dorme, eu, Tamires, falaria, Senhor, o cenário que eu estou vendo não é esse. Mas Jairo olhou para o Senhor e falou, não falou, só falou, tá bom, Senhor, eu confio em Ti. E quando Jesus entra na casa de Jairo, só entra somente com 3, o pai e a mãe, e ele fala, menina, levanta. Tem coisas na nossa vida, tem cenários, momentos na nossa vida que não serão para todos. O Senhor pode até falar para todos, mas a concretização não serão com todos. Há promessas na nossa vida que todos poderão ver, mas o processo será só você e Deus. Pode ter momentos na nossa vida que eu vou olhar e vou falar, você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu poderia estar passando com fulano, poderia estar passando com Beltrano. Beltrano é meu irmão. Mas Deus está falando, o negócio é só eu e você. Porque se sair daqui, a glória vai deixar de ser minha. Porque se sair daqui, quando souberem mais pessoas, a forma que eu tratei você, não vai ser realmente da forma que é correta.
E o Espírito Santo me faz pensar que por 12 anos a mulher chorava e 12 anos a menina tinha. Enquanto uma esperou 12 anos para ter a cura, no 12º ano de vida da menina, Jesus resolveu curar. O tempo de uma não é o tempo de outra, mas o mesmo Jesus que cura uma, ela cura a outra. O mesmo Jesus que encontrou uma no caminho, encontrou a outra em casa. O mesmo Jesus que encontrou alguém aqui na igreja, pode encontrar alguém ali na praça. Mas Jesus não deixa de ser mesmo, porque o encontro com Deus, ele é no tempo dele, da forma dele, da maneira dele e no mover dele. E quando Jesus me deparo com as vozes, o Espírito Santo me fez refletir em Ezequiel 37. Porque existem barulhos que são dos céus e existem barulhos que são da terra. Porque quando Deus fala para Ezequiel, profetiza, e ele ouve barulho de ossos se juntando, era para a vida. Jesus estava ali. Mas quando Jesus, o encarnado, estava ali, e ele fala, não é para a morte, é para a vida, a glória de Deus estava ali, mas eles não viam a glória de Deus ali. O que Deus me faz ver? Que Ezequiel foi tete a tete, mas com Jairo também foi tete a tete. Porque eram ossos. Ali era a filha dele. Mas havia vida lá em Ezequiel 37. E havia vida dentro da casa dele. O encontro que Deus marcou com Ezequiel lá atrás, ele marcou com Jairo dentro da casa dele. O encontro que Deus marcou com Ezequiel lá atrás, ele marcou com uma mulher que sangrava a vida toda. Para todo o povoado, né? Para toda a Judéia, a mulher não poderia estar no meio das pessoas que estavam, conforme estava sangrando. Mas ela pegou e falou assim, eu quero ter esse encontro com ele. É decisão. A palavra de hoje é decisão. Quando eu decido romper, eu decido sair, eu decido ir ao encontro de Jesus, nada é da mesma forma. Quando eu decido levantar minhas mãos e aceitar Jesus, nada vai ser da mesma forma. Quando eu decido não mais estar nas mesmices, nada vai ser da mesma forma. E quando eu decido falar, Senhor, eu não quero mais te conhecer só de ouvir falar, eu quero te experimentar, nada é da mesma forma. Porque a mulher do fluxo de sangue não teve mais a mesma forma. Ela era considerada impura. Mas a partir do momento que eu encontro com Deus, ela foi restaurada. E quantas vezes eu já fui achada impura, e quando eu tive encontro com Deus verdadeiramente, a minha vida foi outra. E quantas vezes nós já estivemos à beira da morte, e quando nós experimentamos um encontro com Deus, a nossa vida se tornou outra. Porque a gente olha grandes coisas, mas a mínima coisa. Quando eu era na constância, o Espírito Santo muda para a constância. Ou quando eu era, não tinha perspectiva de vida, Senhor, o Espírito Santo me dá a perspectiva de vida. Então, a palavra nessa noite é, o encontro com Deus, ele só acontece a partir do momento da decisão. Decida hoje. Passaram-se 12 anos, mas teve tempo para a decisão. E quantos não tiveram tempo para decidir com o Senhor? Minha avó costuma falar na oração, e eu levo para a vida, quantos deitam não acordam, e quantos acordam, mas não dormem. E o que isso tem a ver, Tamires? Simples. Que eu posso estar aqui acordada e amanhã não estar. Mas a decisão que eu tive hoje de estar aqui glorificando ao Senhor é o que muda tudo. Porque seria muito fácil deitar, acordar todos os dias sem ter uma mudança de vida. Então, quando a gente decide se encontrar com o verdadeiro Jesus e mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade, mudar o cenário não só da nossa casa, mas mudar o cenário da onde nós vivemos, mudar o cenário para gerações futuras. A Bíblia pode não relatar aqui, mas eu te garanto que, segundo o cenário, aquela menina também decidiu acreditar em Jesus, pela decisão de Jairo. Eu acredito também que aquela mulher do fluxo de sangue, ela pode ter perdido todo o dinheiro dela. Mas quando ela encontrou Jesus, ela ganhou algo muito maior, que é a salvação eterna.
que a gente venha decidir todos os dias encontrar Jesus, não só por encontro, mas decidir encontrar Jesus, para caminharmos lado a lado, nos dias bons e nos dias maus, na alegria, como casamento, na alegria e na tristeza. Porque até mesmo na alegria e na tristeza, a gente pode até brigar, se estranhar, mas Jesus é o único que não vai brigar e se estranhar com a gente. Então, nessa noite, é isso. Foi rápido. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não é sobre muito falar, é sobre entregar.